Boa tarde, o meu nome é Sofia Narciso, serei chefe de adjudicação adjunta na segunda edição do Campeonato Mundial de Debate em Língua Portuguesa e venho aqui com o propósito no âmbito do nosso programa de formações, trazer-vos um pouco de conhecimento, na medida do possível, no que toca ao feminismo. Este é um tópico, em geral, abordado no contexto do debate. É um tópico bastante influente no nosso tempo e, em particular, é um tópico sobre o qual muitas pessoas acabam por ter algumas dificuldades, nomeadamente não por falta de interesse, mas talvez por falta de algum conhecimento no que toca aos movimentos feministas e ao que toca às teorias feministas. Dessa forma, procurarei trazer um bocadinho mais de insight relativamente a este tópico enquanto chefe de adjudicação adjunta do nosso campeonato mundial em língua portuguesa. Primeiro que tudo, penso que para ajudar ao que toca aquilo que é a aplicação do feminismo, das teorias feministas aos debates, é importante ter a noção do que são as vagas do feminismo. Acaba por haver muita confusão neste tópico em particular, tendo em conta que a informação é um bocadinho confusa relativamente a isto. Existem diversos teóricos, existem diversas teorias sobre o que são as vagas do feminismo e sobre a vaga em que nos encontramos e sobre o que defendem estas diferentes vagas. Mas eu tentarei ser o mais sucinta e explícita possível no que toca a isto. É relativamente fácil identificar e discernir entre as duas primeiras vagas do feminismo, que acabam por ser aquelas que têm um impacto bastante observável, bastante fácil a identificar. Nomeadamente, a primeira vaga do feminismo costuma identificar-se no início do século XX, entre 1900 e até os anos 60, e foca-se muito mais naquilo que era o sufrágio feminino, os direitos à propriedade e às candidaturas políticas. Isto é geralmente aquela vaga que nós associamos aos blazers roxos e, em geral, aos movimentos de Women Have Rights, Women Can Vote, etc, etc. E é bastante fácil de perceber os efeitos que teve na nossa sociedade, é bastante fácil de perceber o que é que esta luta permitiu, e esta é, em geral, a vaga que as pessoas conseguem observar e perceber bastante bem do que é que se tratava, porque teve impactos reais muito facilmente observáveis. A segunda vaga do feminismo, que data entre os anos 60 e os anos 80, focou-se muito mais não nestes direitos básicos tão essenciais, mas noutras desigualdades ainda assim oficiais e legais, ou seja, desigualdades no que toca ao sexo, à família, ao local de trabalho, aos direitos reprodutivos, nomeadamente contracepção, aborto, etc. Continuam a ser desigualdades bastante observáveis e que refletiam ainda aspectos legais observáveis, mas acaba por partir já do ponto em que as mulheres já tinham o direito a votar, as mulheres já tinham o direito a ter propriedade e, em geral, já não eram vistas no papel enquanto propriedade masculina. Nesta vaga foi particularmente influente as obras da Simone de Beauvoir, que foi uma feminista e filósofa e uma série de outros adjetivos, francesa, mais conhecida principalmente pela sua obra que é O Segundo Sexo, em que ela basicamente ela desenvolve uma teoria sobre como existe esta noção de que a mulher é percepcionada como o outro na sociedade patriarcal. Ainda que ela tenha publicado em 1949, ela acaba por ser uma das grandes personalidades influentes naquilo que toca à segunda vaga do feminismo e aquilo que é o movimento feminista a partir desta altura. Ela acaba por analisar esta ideologia centrada no homem, que aceita que o homem é a norma e baseia-se muito num desenvolvimento de mitos contínuo, que acaba por não ser exclusivamente devido ao facto das mulheres terem o embargo biológico da gravidez e
todas as consequências deste mesmo embargo. Vou falar um bocadinho mais à frente sobre a teoria de Simone de Beauvoir, porque acabou por ser muito importante na história do feminismo, mas ainda tem várias noções que podem ser bastante úteis para entender as dinâmicas sociais atuais e, em particular, para a aplicação no debate, tendo em conta que permite-nos analisar o estatuto social da mulher e que a diferença não é exclusivamente uma diferença biológica e é uma diferença que baseia-se também nas estruturas sociais, e é bastante útil exatamente para a aplicação no debate. Pronto, repeti, lamento. A terceira onda do feminismo, onda vaga, são diferentes termos porque bastante utilizados, é principalmente dos anos 90 aos 2000, início de 2000, e foca-se muito mais em aceitar o individualismo e a diversidade. Neste sentido, a Judith Butler foi uma autora particularmente influente, que, tanto em relação àquilo que é as teorias de género, aquilo que é depois, mais tarde, a teoria queer, que, apesar de não ser necessariamente exclusiva à luta de género, foi também bastante importante naquilo que molda o feminismo atualmente. Mas vou falar disso um bocadinho mais à frente. A quarta onda do feminismo, e esta é aquela que muitas vezes custa um bocadinho mais identificar, em particular devido ao facto de haver pessoas dentro dos próprios movimentos feministas que acreditam que já não estamos na quarta onda do feminismo, estamos na quinta, ou na sexta para algumas pessoas, ou até num pós-feminismo, mas para efeitos desta formação é mais fácil identificar a quarta onda do feminismo, que identifica-se mais ou menos desde 2008 até atualmente, e foca-se principalmente em combater aquilo que são violências do sistema patriarcal. Ou seja, foca-se no combate ao assédio sexual e à misoginia de um ponto de vista mais estrutural de mentalidades e na forma como nós interagimos uns com os outros, e não necessariamente numa aceitação legal como foi clara nas primeiras duas vagas. Prudence Chamberlain descreveu esta mesma vaga como um foco na justiça para as mulheres, nomeadamente em oposição àquilo que é a cultura de sexual harassment, aquilo que é a cultura do assédio sexual, o que inclui, por exemplo, a cultura dos piropos, o que foi particularmente notório em Portugal, tendo em conta, há uns anos atrás, a tentativa, aliás, a apresentação de uma moção de criminalizar o piropo, ou seja, criminalizar tudo aquilo que é a agressão verbal de teor sexual, tanto no ambiente de trabalho como na rua, etc. E que, do ponto de vista do movimento feminista, contribui para um ambiente pouco seguro para as mulheres que continuarão a sentir-se vitimizadas devido a permitir-se que este tipo de mentalidade seja perpetuado. Pronto, a quarta onda acaba por focar-se também noutros aspectos, e são aqueles que nós conseguimos ver atualmente nos movimentos feministas, no Ocidente, obviamente. Estes acabam por não ser tão relevantes quando estamos a falar, por exemplo, do Médio Oriente, de vários países africanos ou vários países asiáticos, e acaba por se focar, por exemplo, contra o body shaming, contra os standards de beleza feminina perpetuados pela imagem sexual nos mídia, aquilo que é a misoginia online e que acaba por ser bastante visível naquilo que são fóruns online, as polémicas que têm havido em relação ao assédio sexual dentro de campos universitários e em transportes públicos, e que em geral engloba aquilo que tem sido apelidado da rape culture, ou seja, a cultura de violação. O nome não é tão catchy em português, mas tem havido um grande esforço por parte do movimento feminista nos últimos anos para promover uma linguagem de consentimento no que toca aos encontros sexuais, uma linguagem que valorize
a palavra de ambos e que tente não perpetuar uma ideia de que a violência de género ocorre porque isto é natural para os homens, que os homens são naturalmente assim e que os rapazes vão ser rapazes, etc, etc. E tem havido uma grande promoção através da comunicação nos mídia e das petições e dos movimentos mais organizados por parte dos grupos feministas atualmente, para tentar mitigar um bocado aquilo que se identifica como a rape culture. A quarta onda também é particularmente relevante notar que baseia-se muito na ideia de interseccionalidade, que eu vou descrever um pouco mais à frente, mas basicamente uma das coisas que confunde muitas pessoas relativamente ao feminismo é, e isto nota-se particularmente no contexto do debate, é que não existe um movimento feminista, existem N movimentos feministas. Existem movimentos feministas para todos os gostos, ou seja, existem movimentos feministas nomeadamente focados na opressão a mulheres negras, existem movimentos feministas focados naquilo que se considera o feminismo marxista e que tem a ver com como o capitalismo e a estrutura capitalista, ela própria, está ligada à opressão feminina, e isso também vai ser um bocadinho mais explicado mais à frente, porque acaba por ser uma das teorias mais influentes atualmente, mas principalmente acaba por ser bastante aplicável ao contexto do debate e bastante útil quando se quer defender uma certa posição. Mas, enfim, a interseccionalidade acaba por vir desta ideia de que os problemas estão todos relacionados uns com os outros, é uma procura de tentar entender as diferentes perspectivas e tentar entender que as desigualdades e a discriminação acabam por fazer parte toda da mesma coisa, mas ao mesmo tempo é preciso entender que apesar do feminismo no Ocidente nos últimos anos, no último século, ter-se focado principalmente naquilo que eram as dificuldades de mulheres brancas, a interseccionalidade acaba por ter este papel de curativo e acaba por ser aquilo que acaba por ser um dos movimentos mais influentes no feminismo atualmente. Chamberlain acaba por descrever aquilo que é a quarta vaga do feminismo como a incredulidade de que certas atitudes continuam a existir, ou seja, a incredulidade de que em 2019 continua a haver discriminação da forma como existe, continua a haver uma justificação de certos comportamentos extremamente misóginos segundo alguma característica natural de género, e acaba por ser um combate exatamente a estas mentalidades que não são curadas através de uma mudança de leis, legislação, etc, etc. Pronto, desta forma acaba por ser bastante útil perceber estas diferentes vagas do feminismo, porque apesar de o feminismo ser esta luta pelos direitos das mulheres, ser uma luta que procura a igualdade de género e a igualdade de acesso a oportunidades para todas as pessoas, é também uma luta que mudou muito ao longo das décadas. É uma luta que adaptou-se aos tempos, é uma luta que corresponde às necessidades da população de cada época. E necessariamente as necessidades das mulheres em 1910 são necessariamente diferentes das necessidades das mulheres em 2019. Ainda que, obviamente, se as mulheres de 1910 vivessem como as mulheres que vivem agora, seria muito melhor. Mas o que eu quero dizer com isto é que se estiverem, por exemplo, num debate em que vos digam, ok, as mulheres já não são, os movimentos feministas já não são necessários porque nós já conseguimos estes direitos todos e no papel as mulheres e os homens são iguais, e já não existem reais problemas a combater. E entender
entender a luta que ocorreu e a luta que continua a existir e porque é que esta luta existe atualmente acaba por ser bastante útil quando se tenta contra-argumentar contra este tipo de coisas, mas por outro lado também permite-vos argumentar nesse mesmo sentido. Ou seja, existem razões para achar que os movimentos feministas atuais já não são adaptados, ou seja, porque é que continua a haver uma luta feminista no Ocidente quando de facto já conseguimos todos os direitos que poderíamos querer. Quando o aborto foi legalizado, quando a contracepção está acessível a toda a gente, etc, etc. E essas foram as lutas mais recentes que houve do ponto de vista legal. Porque é que continuamos a lutar por uma mudança de mentalidades quando claramente existem problemas maiores no Médio Oriente, em África, em alguns países da América do Sul, em vários países asiáticos, etc, etc. E a verdade é que essas lutas nesses outros sítios são completamente diferentes. Essas lutas identificam-se muito mais, não se identificam, são muito mais parecidas com as lutas que houve no início do século passado no Ocidente, mas para além disso até pode-se defender, e isto é um ponto relativamente importante a trazer, por exemplo, num debate qualquer que tenha a ver exatamente com esta temática, que os movimentos feministas atuais simplesmente pioram a condição das mulheres, ou pioram a mensagem, pioram a imagem do que estão a tentar defender. Ou seja, existem diferentes estratégias e é particularmente importante entender que aquilo que são as estratégias atuais muitas vezes podem ser percepcionadas como nitpicking, ou seja, podem ser percepcionadas como sendo fruto de uma falta de problemas reais. Ou seja, por exemplo, quando cá em Portugal o Bloco de Esquerda propôs não só a questão do piropo, mas propôs, por exemplo, a mudança do nome cartão de cidadão para cartão de cidadania, isto foi extremamente ridicularizado, porque apesar de a linguagem de facto acabar por refletir um certo standard patriarcal que existe, acaba por não ser assim tão relevante quanto isso, e tem muito poucos impactos na vida real das pessoas. Ou seja, se calhar se estão a focar nisto, aquilo que o cidadão médio vai pensar é porque não há reais problemas e não há reais questões para se preocuparem. E isto acaba por ter um backlash relativamente importante naquilo que é a perspectiva da luta pela igualdade. Quando as únicas coisas com que as mulheres conseguem, o movimento feminista se consegue preocupar são questões destas, ou a questão de utilização de pronomes inclusivos, etc, etc, acaba por ser percepcionado como um pouco picuinhas, acaba por ser percepcionado como uma falta de problemas reais, como eu estava a dizer. Obviamente que estas estratégias advêm de uma tentativa de curar a mentalidade que existe, ou seja, de que o homem continua a ser visto como standard, de que a nossa linguagem reflete exatamente esta estrutura patriarcal, mas é questionável se deve curar-se primeiro a linguagem ou a mentalidade. Isto é um debate relativamente importante a ter, tanto dentro do movimento feminista como dentro do próprio movimento de debate, que é exatamente aquilo que eu procuro abordar aqui. Mas pronto, ou seja, entender exatamente estas vagas, entender o foco atual do feminismo e entender como isto varia de contexto para contexto acaba por ser bastante útil. Passando agora a algumas abordagens por parte de diferentes autores, neste caso autoras, feministas que podem ser úteis para aplicação em debate. E depois disto irei falar um pouco sobre diferentes tipos de feminismo e como estes diferentes tipos de feminismo acabam por defender diferentes estratégias, o que pode ser relativamente importante quando no debate exigem diferentes coisas de vocês. Uma das autoras mais influentes, e foi aquela que eu já falei, que é Simone de Beauvoir, faz uma análise extremamente extensa sobre a condição feminina.
ela acaba por fazer uma análise biológica, social, antropológica, filosófica, basicamente uma multiplicidade imensa de perspectivas da condição feminina do ponto na altura em que ela vivia, e ela conclui que o problema não é necessariamente ou seja, o problema não é necessariamente tipo haver um fosso entre os dois géneros, mas é que um dos géneros, o género feminino, ou o sexo feminino, aliás, como a designação de sexo e género é uma discussão também muito importante, mas o sexo feminino acaba por não ser visto como um dos sexos, mas como o outro sexo, como o segundo sexo, como é o título da teoria dela. Ou seja, e ela acaba por, e isto acaba por ser particularmente importante do ponto de vista, a forma como ela analisa biologicamente faz muito sentido do ponto de vista daquilo que é a psicologia evolutiva, ou seja, houve uma tendência a que a mulher acabasse por ficar subordinada ao homem devido ao embargo natural da gravidez. Ou seja, tendo em conta que ela acaba por estar dependente do homem durante esta situação de vulnerabilidade, isso perpetuou que as estruturas sociais que se foram construindo ao longo dos tempos, do ponto de vista societal, acabassem por continuar a refletir esta desigualdade. No entanto, aquilo que Simone de Beauvoir faz é muito mais analisar estas dinâmicas, não só segundo a biologia, que acaba por ser um bom starting point para entender estas diferenças, em particular também em comparação com outras espécies, mas que estes factos biológicos têm que ser vistos também do ponto de vista ontológico, económico, social, e o contexto, ou seja, um contexto muito mais expansivo do que só biológico. A obra de Beauvoir também foi bastante polémica e influente ao mesmo tempo, porque isto foi publicada numa altura em que tanto Freud como Adler como Engels acabavam por ser bastante conceituados, e ela criticou-os fortemente. E inclusive ela defende que, por exemplo, na teoria de Engels, a origem da família, da propriedade privada e do Estado, em 1884, que esta acaba por ser uma teoria que incentiva, aliás, que é uma derrota histórica do sexo feminino. Na teoria de Engels, este defende que a invenção do bronze e da emergência da propriedade privada acaba por ser uma derrota histórica do sexo feminino, e Beauvoir basicamente ataca esta teoria no sentido da sua análise acabar por entrar em conflito com estas claims. Pronto. Do ponto de vista de Beauvoir, existem dois fatores que explicam a evolução da condição feminina: a participação na produção e a liberdade no que toca à escravatura reprodutiva. Ou seja, a maternidade acabou por deixar as mulheres muito presas àquilo que é a sua condição biológica, e permitiu que o homem dominasse tanto a mulher como a natureza. Esta dominação gradual do homem pela mulher é observável através daquilo que são as representações de deuses da antiguidade, e portanto, isto consegue-se observar na religião, na forma como a própria Grécia Antiga via as mulheres, etc, etc. Esta análise feita por Beauvoir, histórica, acaba por ser bastante óbvia, no sentido, ok, as mulheres foram sempre subordinadas, e aquilo que consegue perceber é que existe uma perpetuação desta narrativa de a mulher como outro, e a mulher não necessariamente tipo a mulher sem direitos enquanto cidadã.
A análise de Beauvoir acaba por ser particularmente extensa em inúmeros pontos, até uma análise daquilo que é a perspectiva da homossexualidade ao longo do tempo. No entanto, uma coisa que eu recomendo vividamente a leitura desta obra. No entanto, uma coisa que eu acho que é particularmente útil para o contexto dos debates é uma análise de porque é que o movimento feminista acaba por falhar para várias pessoas, mas para várias mulheres. Aquilo que o Beauvoir nos traz é que não, exatamente pela condição de subordinação e a condição de inferioridade histórica da mulher, as mulheres acabam por não se sentir necessariamente próximas de outras mulheres. Ou seja, o feminismo enquanto movimento de mulheres para mulheres, de todas as mulheres para todas as mulheres, não apela àquilo que é o contexto cultural da maior parte das pessoas. Ou seja, enquanto mulher num contexto conservador em que o próprio contexto não me motiva a desenvolver relações particularmente próximas com outras mulheres, mas eu sou necessariamente muito mais próxima daquilo que é o meu contexto familiar e eventualmente do meu marido, ou seja, eu sou muito mais próxima dos homens na minha vida do que as mulheres no mundo. E isto coloca um problema àquilo que na altura era um movimento feminista para Beauvoir, mas também para o feminismo no geral. Ou seja, o feminismo ganha a sua força essencialmente quando se tenta afastar destes modelos patriarcais, quando tenta ganhar a sua força através de um empowerment feminino que procura afastar as mulheres destas situações, mas a verdade é que a maior parte das pessoas acaba por estar inserida culturalmente num contexto que não promove este laço que o feminismo tanto procura promover. A verdade é que tendo em conta que nós somos fruto da nossa cultura, tendo em conta que nós somos fruto da nossa educação, tendo em conta que se eu nasci num contexto católico, eu tenho a tendência, ainda que subordinada à dominância masculina, eu tenho a tendência a valorizar essa mesma dominância, eu tenho tendência a valorizar e a ver as coisas todas através deste prisma pelo qual fui educada, e a não sentir uma necessidade de me libertar destas mesmas coisas, e muitas pessoas acabam por viver sob este véu, que aliás todos nós vivemos sobre um véu que é a cultura, mas acabam por viver sob este véu em que não existe de facto nenhum impulso ou não existe de facto nenhum incentivo a que eu me una às mulheres no geral, porque a verdade é que nós não somos feitos de categorias, nós somos essencialmente nós vamos necessariamente ver muito mais importância naquilo que são as relações pessoais e naquilo que são as pessoas que estão mais perto de nós. E entender isto é bastante importante, nomeadamente em relação a moções que tenham a ver com a perspectiva de mulheres conservadoras, ou a perspectiva da inclusão de homens no movimento feminista, que ainda que simbolicamente possa ou não fazer sentido, ou enfraquecer uma imagem empowered, pode muito mais facilmente aproximar outras pessoas que não estão dentro do movimento ao movimento. E a verdade é que muitas pessoas sentem dificuldade em identificar-se com o movimento feminista porque acaba por ser um motivo de desintegração cultural. E se Beauvoir conseguiu ver isto na altura, enquanto que se calhar os movimentos feministas na altura não eram tão extremos ou alienadores como são atualmente, acho que tem o seu mérito e faz todo sentido pensar nas dinâmicas pessoais enquanto estamos a analisar a capacidade do movimento feminista de ter de facto um impacto. E em particular acho que entender que as mulheres não estão tão próximas de outras mulheres quanto seria desejável para o movimento, acaba por ser bastante útil. Outra autora bastante influente
no feminismo é a Lucy Irigaray. Irigaray acaba por pegar um pouco naquilo que é a teoria marxista, a teoria relativamente ao capitalismo, para basicamente explorar esta ideia de que as mulheres são trocadas entre os homens da mesma forma que os bens são. Ela acaba por defender que toda a nossa sociedade está baseada nesta troca de mulheres. O valor desta troca é determinado pela sociedade, enquanto que o valor de uso acabam por ser as suas qualidades naturais. Ou seja, o self de uma mulher está dividido entre o seu uso e o seu valor de troca, e ela é só desejada pelo seu valor de troca. Este sistema acaba por criar três tipos de mulheres, e são os três tipos que nós geralmente falamos quando estamos a falar da sociedade patriarcal, que é a mãe, a virgem e a prostituta. A mãe, que é vista segundo o seu uso, o seu valor de uso, a virgem, que é vista segundo o seu valor de troca, e a prostituta, que acaba por incorporar tanto o uso como o valor de troca. Dentro de um mesmo ensaio que abordou aquilo que eu já falei, que é as mulheres no mercado, a Irigaray acaba por usar outros fundamentos marxistas para apoiar a ideia de que as mulheres são vistas como uma oferta que é percepcionada como estando em baixo, e desta forma os homens têm que fazer os seus possíveis para conseguir tê-las a todas. E isto acaba por motivar a um excesso de comprar poder, capital, que é aquilo que a sociedade capitalista acaba por sempre promover. E as mulheres estão no centro deste problema. E a Irigaray acaba por especular que a forma como as mulheres são usadas é menos importante do que o seu número. Nesta analogia, as mulheres no mercado são entendidas através de termos marxistas. Irigaray acaba por apontar ao facto de que as mulheres, da mesma forma que os bens, são transitadas pelos homens. Esta analogia das mulheres enquanto bens e as mulheres enquanto mercadoria acaba por ser bastante influente para aquilo que é o movimento do feminismo marxista, mas em particular Irigaray também acaba por explorar ideias de que não é só este problema do mercado, mas é também um problema da linguagem, um problema da própria forma como as relações são estruturadas, que coloca este burden na mulher. Ou seja, existe uma linguagem particularmente fálica naquilo que é a linguagem corrente, existe uma valorização de características essencialmente masculinas ou tradicionalmente masculinas, e o que eu quero dizer com isto é aquilo que é visto como tradicionalmente masculino é aquilo que é valorizado, aquilo que é visto como tradicionalmente feminino é desvalorizado, e não necessariamente que homens e mulheres não possam ter estas características independentemente do seu género. Só para clarificar. Neste sentido, ou seja, isto é bastante observável no sentido em que as mulheres que nós conseguimos ver a atingirem posições de topo atualmente, nomeadamente CEOs ou posições de topo de grandes empresas, ou através mesmo, ou posições de topo mesmo em cargos políticos, como por exemplo a Angela Merkel, aquilo que nós conseguimos ver é uma masculinização da figura. Isto não é para criticar estas mulheres de todo, mas é que a ascensão social das mulheres acaba por só ser permitida ou ser valorizada quando as mulheres acabam por replicar modelos masculinos. Ou seja, uma mulher, para ser valorizada, tem que ter uma postura muito mais assertiva, tem que ter uma postura muito mais dominante, uma postura muito mais competitiva, e acaba por ter que ter estas qualidades todas que são vistas como sendo as únicas qualidades que são valorizadas no mercado de trabalho. E uma análise daquilo que são
carreiras mais valorizadas também permite ver exatamente este mesmo padrão. Quando nós vemos carreiras como educador de infância ou trabalhar num centro de dia ou trabalhar basicamente em qualquer área mais pedagógica ou mais ligada ao cuidado, que são características muito mais associadas à maternidade, ou seja, àquilo que são características mais femininas, as características do cuidado e da pedagogia. Estas carreiras são desvalorizadas na nossa sociedade, ou seja, é visto como muito mais importante carreiras no sentido do ponto de vista académico, no sentido político, do ponto de vista de dominância e poder através de cargos que são considerados mais elevados na hierarquia. Aquilo que é importante entender aqui é exatamente que não existe nenhuma razão lógica para sentir que ser um cientista ou ser um académico, ser um investigador, ser um político, um diplomata, é mais valioso do que alguém que toma conta de crianças, de idosos, alguém que ensina, etc, etc. Porque efetivamente todos estes papéis, todas estas carreiras têm um papel fundamental naquilo que é a construção social, naquilo que é a nossa sociedade. Um diplomata é tão necessário quanto um educador. Além disso, do ponto de vista organizacional, às vezes o educador até pode ser mais relevante. No entanto, nós desvalorizamos estas carreiras exatamente pelas características que envolvem e, nomeadamente, por exemplo, uma mulher que consegue ascender socialmente o suficiente, uma mulher que consegue chegar a estes cargos, como uma Angela Merkel ou uma Hillary Clinton, ou seja quem for, consegue chegar a estes cargos que são considerados mais valiosos, são vistas de forma positiva do ponto de vista tão longe quanto quiseram chegar, não necessariamente enquanto mulheres, enquanto que um homem que decida ser educador de infância, ou um homem que decida tomar conta de filhinhos, ou seja o que for, é muito mais valorizado e é visto como perdendo a sua virilidade, porque a verdade é que estas características são vistas como fracas. E a KKK acaba por não necessariamente falar destes problemas desta forma, mas ela alerta para a necessidade do movimento feminista e da luta pela igualdade promover uma linguagem feminina, promover uma linguagem que não desvalorize as características que são consideradas naturalmente femininas e as características que permitiram que estas diferenças ocorressem em primeiro lugar. Butler acabou por ser uma teórica bastante importante, nomeadamente àquilo que são as concepções de género atuais. E aquilo que são as concepções de género atuais, obviamente, dentro do ponto de vista do feminismo. Butler acaba por se diferenciar muito daquilo que é a escola de pensamento de Beauvoir, nomeadamente na sua crítica à tentativa do movimento feminista de juntar a luta das mulheres numa singela luta, e acaba por tentar desconstruir estas ideias do sexo enquanto binário e do género enquanto binário. Nomeadamente, Butler advoga e acaba por ser uma das grandes bases daquilo que é a queer theory, de que a forma como o feminismo tem feito a sua luta acaba por tornar mais forte aquilo que são as crenças de género, aquilo que são as crenças de sexo, aquilo que são as crenças de haver uma essência e um core, um núcleo naquilo que é o género, o sexo e a sexualidade. E ela acaba por identificar que, apesar de nós acabarmos por geralmente ver isto de um ponto de vista mais nuclear, que o género e
tudo o que advém daí acabam por ser muito mais performativos, ou seja, tem a ver com aquilo que nos permitem fazer e não necessariamente com aquilo que nós somos. Ou seja, isto acaba por não ser voluntário, na medida em que as construções sociais é aquilo que nos permitem agir conforme certas coisas e que exatamente esta construção só... Com licença. Pertinho. O que eu ia dizer? Ou seja, aquilo que é considerado natural, aquilo que é considerado coerente, é determinado pelas construções sociais. E a melhor forma de conseguir lutar contra isto não é necessariamente através do discurso de women can do this, women can do that. Não é através do discurso de haver uma feminilidade inerente e haver uma feminilidade que deve ser protegida. Ou da mesma forma como foi advogado por Beauvoir, por uma série de teóricos feministas e pelo próprio movimento feminista na sua defesa contra a opressão masculina, mas que a forma como nós deveríamos lutar contra isto era através de uma perspectiva de sexo e género flexível e que não é causada por fatores necessariamente estáveis. Ou seja, a diferença entre performance e essência. Nomeadamente, a sua teoria acaba por abordar várias das questões da queer theory, nomeadamente em relação à não binariedade do sexo, em relação à existência de pessoas que acabam por ficar no meio daquilo que são considerados os dois polos do sexo, e que o género, apesar de refletir como se houvesse de facto uma diferença fundamental entre estes dois, que não é assim que a realidade acontece e que isto é apenas uma construção que nós acabamos por criar e que depois acaba por se refletir na forma como agimos. E que isto também acaba por perpetuar ideias heteronormativas e que na teoria de Butler a heteronormatividade e a heterossexualidade compulsiva acaba por estar muito associada aos problemas feministas e não é assim tão fácil de afastar um problema do outro problema. Butler acha que o feminismo fez um erro em tentar fazer com que as mulheres fossem este grupo que não parte de um contexto histórico, mas sim de uma série de características comuns. Acha que isto acaba por reforçar a visão binária das relações de género e acredita que as feministas, ou os feministas, o grupo feminista, não devia definir mulheres, mas sim focar-se em passar uma ideia de como é que o poder funciona e formata a forma como nós entendemos a feminilidade, não só do ponto de vista da sociedade, mas também dentro do próprio movimento feminista. E eu julgo que esta teoria foi particularmente influente naquilo que são as nossas atuais concepções de género, naquilo que são as nossas atuais concepções da heteronormatividade e da luta feminista. Em particular, só um disclaimer, para o caso de ser confuso, a palavra género tem vindo a evoluir naquilo que é o seu significado ao longo das décadas, mas atualmente a diferença entre género e sexo é essencialmente o sexo reflete supostamente um set de características específicas físicas, enquanto que o género é o reflexo social destas características, ou seja, as exigências de papéis sociais que vêm de um sexo que foi determinado ou imposto do ponto de vista da queer theory à nascença. Ou seja, eu sou do género feminino porque sou do sexo feminino e o sexo feminino
pode ser considerado também, por Butler também seria considerado tipo uma construção, porque as características físicas acabam por não ser tão lineares e limitadas quanto a cultura nos faz parecer. Esta teoria acaba por ser bastante importante e eu acho que vale a pena o esforço de tentar compreender, exatamente porque na medida em que as teorias de Beauvoir e de Guattari acabam por ser bastante importantes para entender as dinâmicas entre os sexos, esta teoria acaba por colocar muito mais em causa aquilo que são de facto as noções de sexo e de género e como é que o movimento feminista ou o movimento de igualdade deve atuar para de facto conseguir quebrar os problemas já existentes. E, nomeadamente, esta acaba por ser uma grande falha que eu tenho vindo a encontrar naquilo que são debates sobre o feminismo, que é o facto das pessoas não terem alguma dificuldade em entender género, sexo e as possíveis problemáticas que existem nestas definições. Passando à frente, como já tinha referido, existem diferentes orientações dentro do feminismo e entender que o feminismo, apesar de ser um movimento, é extremamente diverso e extremamente multifacetado, é bastante importante enquanto cidadãos deste mundo, mas também enquanto oradores num debate. O interseccionalismo, que é basicamente um dos movimentos mais importantes nas últimas décadas, basicamente representa uma análise do paradigma que tenta identificar como é que os diferentes sistemas de poder impactam aqueles que são mais marginalizados na sociedade. A interseccionalidade considera diferentes formas de estratificação social, como a classe, a raça, a orientação sexual, a idade, a religião, deficiências físicas ou cognitivas e o próprio género. Ou seja, estas diferentes formas não existem separadamente umas das outras, ou seja, não existe necessariamente uma marginalização exclusiva de classe, uma marginalização exclusiva de raça, mas que elas acabam por estar todas juntas e elas acabam por trabalhar em conjunto naquilo que são as dinâmicas de poder. Enquanto que esta teoria começou como uma exploração de todas as experiências, de todas as categorias sociais, incluindo... Confundi-me. Ou seja, atualmente existe um consenso de que esta teoria acaba por querer explorar todas as categorias sociais, mas ela começou muito mais do ponto de vista da exploração da opressão das mulheres de raça negra dentro da sociedade. Pronto. Existem vários princípios que são relativamente importantes dentro daquilo que é a interseccionalidade, nomeadamente esta questão das diferentes formulações, não é formulações, dos diferentes formatos de opressão dentro da sociedade. Collins, que é aquela que é uma das pessoas mais influentes desta área, fala-nos daquilo que é a matriz de dominância. Isto também pode ser considerado os vetores da opressão e do privilégio, ou seja, estes termos referem-se às diferenças entre as pessoas, aquelas que eu já referi anteriormente, que servem como formas, como medidas de opressão para com as mulheres e mudam a experiência de viver enquanto mulher na sociedade, ou seja, uma mulher lésbica, negra, de classe baixa, tem uma experiência necessariamente diferente de uma mulher branca, de classe média, etc, etc. Heterossexual, era isso que eu queria dizer. Ou seja, entender como é que estas diferentes questões acabam por se influenciar umas às outras, intensifica as diferenças que existem e é importante para poder atacar estes problemas. Ou seja,
interlocking matrix of oppression, ou a matriz de dominação, acaba por ser bastante importante do ponto de vista de entender os problemas e como não existe uma resposta simples para eles. E tem sido um dos grandes esforços deste movimento. Ou seja, isto acaba por não necessariamente ir de acordo com a teoria de Butler, mas ir de acordo àquele ponto em particular de que um dos erros do feminismo até agora tem sido a tentativa de amálgama daquilo que é a experiência feminina, ou seja, todas as mulheres na perspectiva feminista partilhariam esta luta, e o interseccionalismo procura muito mais entender as diferenças na marginalização para compreender e melhorar estas situações e também para poder dar a possibilidade de empowerment às pessoas que têm necessariamente condições particularmente diferentes de privilégio. Aquilo que a interseccionalidade acaba por também partir de outros princípios, nomeadamente a perspectiva de uma valorização de uma perspectiva única naquilo que é a experiência de uma pessoa marginalizada específica, ou seja, uma valorização de que a luta e aquilo que é a experiência de uma mulher num contexto específico é diferente de todas as outras, o que acaba por ir um pouco ao encontro daquilo que eu disse anteriormente. E também uma perspectiva de como resistir a esta opressão, ou seja, neste sentido a interseccionalidade acaba por refletir alguns dos princípios da teoria de Beauvoir, nomeadamente de que na sociedade em que estamos inseridos, todas as pessoas que divergem daquilo que é a norma, e neste caso a norma é o homem branco de classe média, são vistos como outro. E esse outro sofre necessariamente de marginalização, e a forma de resistir a esta opressão é recusar esta de-humanização que possa existir. Pronto. Isto são basicamente as bases do interseccionalismo. Obviamente que existem muito mais para além disto. Existe nomeadamente um exemplo que pode ser bastante relevante, não necessariamente exclusivo ao interseccionalismo, mas do ponto de vista desta questão da desvalorização e promoção da valorização dos pontos de vista individuais. Existe uma teoria chamada existe um síndrome que advém na teoria que se chama o síndrome de impostor, na medida em que existe uma tendência para as mulheres bem-sucedidas, tendo em conta o contexto social em que estão inseridas, sentirem que aquilo não vem das suas capacidades necessariamente, mas de sorte. Ou seja, as mulheres, mesmo quando conseguem atingir uma certa ascensão social, conseguem atingir certos patamares, mesmo assim sentem que não pertencem ali e que aquilo não veio do seu próprio mérito. E isto é também outra forma da qual acho bastante relevante abordar estes problemas. Antes, outra parte em que me gostaria de focar um pouco, e que acabei por me focar quando estava a falar de Ikegaray, é o feminismo marxista. Ou seja, o feminismo marxista é uma variante do feminismo, particularmente em investigar e explicar as formas como as mulheres são oprimidas através dos sistemas capitalistas e da propriedade privada. De acordo com feministas marxistas, a libertação feminina consegue apenas ser atingida através de uma reestruturação radical da economia capitalista atual, no qual a maior parte do trabalho feminino não é compensado. No sistema capitalista existem dois tipos de trabalho, uma divisão que é bastante focada por parte de feministas marxistas. A primeira é produtiva, em que os resultados do trabalho em bens ou serviços
têm um valor monetário no sistema capitalista e são desta forma compensados pelos produtores na forma de um ordenado. A segunda forma é reprodutiva, que é associada à esfera privada e envolve tudo aquilo que tem a ver com aquilo que as pessoas fazem para si mesmas e não para os propósitos de receber um ordenado, como por exemplo limpar, cozinhar, ter filhos, etc. Ambas estas formas de trabalho são necessárias, mas as pessoas têm diferentes formas de aceder a estas formas de trabalho baseado em certos aspectos da sua identidade. As mulheres são, em geral, assigned, ou seja, determinadas para a esfera doméstica, em que o trabalho é reprodutivo e desta forma não compensado e não reconhecido pelo sistema capitalista. Está no melhor interesse tanto das instituições públicas e privadas de explorar este trabalho das mulheres como de uma forma não custosa para estas estruturas. Ou seja, esta força de trabalho acaba por não ser valorizada. Para os produtores, isto leva ainda margens de lucro maiores. Para a família nuclear, as dinâmicas de poder ditam que o trabalho doméstico deve ser exclusivamente completado por uma mulher, pela mulher da casa, e desta forma liberta o resto dos membros daquilo que seriam, de outra forma, as suas responsabilidades necessárias no que toca ao trabalho reprodutivo. Ou seja, esta análise e adicionalmente à análise de que isto acaba por excluir as mulheres daquilo que é o trabalho produtivo e leva a um controle masculino tanto nos domínios privados como nos domínios públicos. Esta análise acaba por ir muito ao encontro da análise que eu falei em relação à valorização de características masculinas e características femininas, e aquilo que se vê é que o trabalho mais emocional e afetivo, como por exemplo, que pode ser descrito como pink-colored jobs, à semelhança do blue collar, white collar. Pink collar são tipo aqueles que são tradicionalmente ocupados por mulheres. Existe uma desvalorização destes trabalhos, existe uma sexualização às vezes destes mesmos trabalhos, como por exemplo estamos a falar de hospedeiras ou trabalhos do mesmo género. E pronto, isto acaba por este trabalho mais afetivo que está um pouco entre aquilo que seria considerado a esfera privada e aquilo que seria a esfera mais económica e pública, acaba por ir ao encontro da análise que eu tinha referido antes. Agora, penso que todas estas diferentes questões que eu falei são relativamente importantes para o debate, nomeadamente emoções que abordem a utilização do capital sexual, quer seja através de atos de cavalheirismo, através da utilização de namoriscar ou da sexualidade de um ponto de vista mais explícito, etc, etc. Ou seja, a utilização destas desvantagens e ao mesmo tempo vantagens naquilo que toca ao capital sexual, ou seja, existem vantagens na utilização daquilo que é a valorização sexual por parte da mulher. Será que isto é bom para as mulheres no geral ou para as mulheres individuais, ou será que isto é negativo? E entender estas diferentes teorias dá uma multiplicidade de ponto de vista no que toca à utilização do capital sexual. Ou seja, por um lado, pode-se advogar que esta utilização é positiva pelos ganhos pessoais, por outro lado é negativa devido a coadunar com uma estrutura
do ponto de vista, no ponto de vista marxista, capitalista, e que nunca vai valorizar estas características competitivas, mas até do ponto de vista de uma estrutura capitalista, a utilização deste capital sexual e a utilização da feminilidade em prol de um crescimento pessoal, em prol de uma ascensão social, pode ser vista como positiva na medida em que isto pode permitir que o trabalho efetivo e o trabalho reprodutivo, e em geral o trabalho associado às características femininas, seja eventualmente valorizado, que aceitar a feminilidade como vantagem e aceitar isto enquanto parte intrínseca das pessoas pode levar a uma perspectiva diferente, pode levar a uma mudança de paradigma, e que a ascensão social não seja feita através da rejeição daquilo que são as características femininas. Por outro lado, isto coloca os problemas que, por exemplo, Butler identifica, nomeadamente a tentar, porque isto acaba por aceitar a premissa de que existe uma feminilidade e de que o movimento feminista deve defender uma feminilidade geral. Mas pronto, ou seja, estas diferentes teorias, estas diferentes perspectivas permitem-nos ver que, por um lado, podemos tentar não perpetuar a estrutura existente, ou podemos tentar lutar por uma mudança de paradigma. Estas diferentes teorias também são relativamente importantes em moções que possam ter a ver com a inclusão dos homens nos movimentos, quer seja como aliados, quer seja como porta-vozes do movimento, até que ponto é que esta simbologia é problemática e promove a estrutura patriarcal, ou, por outro lado, promove uma visão mais flexível daquilo que é a luta de género, como seria, por exemplo, promovido através da teoria de Butler, e também relativamente à teoria de Beauvoir, no que toca a moções que tenham a ver com a inclusão de pessoas mais conservadoras, a inclusão de feministas conservadoras, por exemplo, ou feministas católicas, ou feministas, seja o que for, como é que se deve incluir e como é que se deve valorizar estas perspectivas que podem não ser necessariamente, que podem ser problemáticas, na medida em que o conservadorismo acaba por defender, ainda que em alguns aspectos estas mulheres possam ter as mesmas bases, noutros será particularmente complicado conseguir juntar estas ideias. Mas a verdade é que estas perspectivas conservadoras podem-se defender que devem ser valorizadas na medida em que é muito mais fácil conseguir mudar mentalidades, é muito mais fácil conseguir dar um passo à frente quando nos aproximamos destas pessoas e não as alienamos através de uma ruptura completa com o sistema cultural em que estão inseridas, e não havendo esta ruptura, essencialmente estas pessoas estão muito mais facilmente incluídas naquilo que é a luta pelas mulheres, mas por outro lado, obviamente, pode-se defender que a aproximação à cultura conservadora é necessariamente prejudicial para o movimento feminista e para a igualdade de género e de sexo. O objetivo desta formação foi essencialmente não foi, obviamente, educar em relação a tudo aquilo que é a cultura feminista, mas dar algumas linhas de análise que permitam uma reflexão sobre aquilo que são as dinâmicas de género, aquilo que são as dinâmicas de sexo e a forma como o mundo é impactado exatamente por estas dinâmicas. Neste sentido, espero que tenha sido útil a forma como procurei abordar estas questões. Espero que tenha sido útil também alguns erros que apontei na forma como são vistas estas questões, como não existe só um tipo de feminismo, como as dinâmicas sociais afetam estas coisas e como é que o feminismo ainda pode ser útil no Ocidente, enquanto que noutras situações mais complexas, nomeadamente em países que eu já falei, estas acabam por ser muito mais fáceis de identificar e a luta dentro destes contextos culturais acaba por ser mais intuitiva. Por isso, espero mesmo que isto vos permita refletir sobre
como debater estas moções, como debater estes temas, como pensar sobre estas questões, principalmente, porque é isso que o debate procura fazer, é tornar-nos cidadãos mais interventivos, mais reflexivos também, e pensar, se calhar, como é que as estratégias de luta social podem ser boas, como é que elas podem ser más, como é que o backlash pode deixar as pessoas desconfortáveis e promover a mudança, ou como é que pode não o fazer. Em geral, espero mesmo ter dado algum conhecimento para melhorar a vossa cultura e eventualmente os vossos debates. Muito obrigada!